Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre uma das melhores leituras que eu fiz em 2023. Estou falando aqui desta HQ intitulada O Filme Perdido, que foi publicada no ano passado e que foi escrita pelo César Gananian e desenhada pelo Chico França. Apesar de, como eu disse, ter sido publicada no ano passado, essa HQ foi concebida há pelo menos 5 anos, quando o César Gananian ficou sabendo da história do Louis Le Prince, que não apenas foi discípulo do Louis Daguerre, que, para quem não sabe, foi o inventor do daguerreótipo, que é uma tecnologia anterior à fotografia e que foi patenteada em 1839, como também o Le Prince foi o precursor da tecnologia que daria origem ao cinema. Na verdade, este personagem muito importante inventou o cinematógrafo, que é um dispositivo que colocava imagens em movimento, e ele fez isso 3 anos antes do Thomas Edison e 4 anos antes dos irmãos Lumière. E, aliás, existe um dado, uma teoria interessante aqui em Um Filme Perdido, segundo a qual sugere-se aqui que aquela famosa filmagem da chegada do trem à estação dos irmãos Lumière seria, na verdade, a filmagem do trem no qual o Le Prince deveria estar quando de sua ida até Paris. O que aconteceu foi o seguinte: em 16 de setembro de 1890, o Le Prince embarcou em um trem saindo de Dijon rumo a Paris, onde ele registraria a patente dessa sua invenção, que foi o cinematógrafo. Só que esse personagem simplesmente desapareceu de maneira muito misteriosa durante essa viagem e nunca mais foi visto, o que faz com que o que acabou fazendo com que ele fosse praticamente esquecido da história, né? Sobretudo quando a gente pensa na importância que ele teria para a história do cinema, e essa importância foi simplesmente apagada por conta desse desaparecimento desse personagem histórico, né? E ao longo dos anos, várias foram as teorias sobre o porquê desse desaparecimento. Algumas sustentam que o Le Prince tirou a própria vida, uma vez que ele havia se endividado muito para custear as várias tentativas de aprimorar o seu cinematógrafo, né? Que é essa câmera que ele construiu, e ao longo de toda essa HQ, sobretudo nos primeiros capítulos, particularmente no primeiro capítulo, de fato, a gente vê algumas dessas modificações que ele foi fazendo ao longo do tempo. Já outras teorias sugerem que ele simplesmente fingiu que desapareceu para se livrar das dívidas, mas, inclusive, segundo essas teorias da conspiração, a própria família sabia onde ele estava, né? Mas, por outro lado, ele também pode ter morrido por acidente, e, por fim, há quem diga que, na verdade, o Louis Le Prince foi assassinado a mando de outros inventores da época, dentre os quais está o próprio Thomas Edison, né? E essa ideia fica posta aqui em Um Filme Perdido, em vários momentos da narrativa. O que os autores dessa HQ fazem, então, é se aproveitar dessa lacuna histórica, que é o desaparecimento do Louis Le Prince, para imaginar um grande filme que atravessou o século XX e que reconta o que aconteceu a esse inventor depois de seu desaparecimento. Esse filme, dentro do quadrinho, e que é a narrativa em si que nós acompanhamos, se baseia em um suposto diário que o Le Prince deixou em uma hospedaria e que foi encontrado, ou que teria sido encontrado, 30 anos depois desse desaparecimento, por um sujeito que ficou fascinado com essa história e decidiu fazer um filme sobre isso. Mais especificamente, esse sujeito que encontra o diário do Le Prince 30 anos depois quis criar o filme que o Le Prince mesmo não pôde fazer. E como esse suposto filme foi sendo construído por vários diretores ao longo de 100 anos,
ele foi acompanhando todas as mudanças na linguagem e na tecnologia cinematográfica, de modo que cada um dos 21 capítulos dessa HQ é desenhado usando diferentes estilos e recursos imagéticos que traduzem, por exemplo, a mudança entre o cinema mudo e o cinema falado, o cinema em branco e preto e o cinema em cores, e por aí vai. E mesmo mudanças históricas refletiram na composição desse grande filme, uma vez que, como eu disse, a ideia surge ali no finalzinho da Primeira Guerra Mundial, né, que é 30 anos depois do desaparecimento do Le Prince, mas tudo ficou parado durante a Segunda Guerra Mundial e essa lacuna também se reflete nesses diferentes estilos de cinema e, portanto, nesses diferentes estilos de desenho aqui da HQ. Uma coisa importante a ser dita é o seguinte: ao longo dessa minha fala eu vou colocando aí na tela algumas imagens, porque nem sempre dá para ver direito, né, quando a gente mostra aqui por vídeo, mas enfim. Além disso, como eu ia dizendo, como cada capítulo aqui representa uma sequência desse grande filme, nós temos aqui 21 diretores de várias nacionalidades e de vários estilos que vão do cartoon dos Estados Unidos dos anos 30 até o cinema iraniano, passando ainda pelo neorrealismo italiano, pelo cinema noir, pelo expressionismo, pela violência do cinema sul-coreano do século XX, ou melhor dizendo, do século XXI, né? Pelo cinema marginal do Brasil da década de 1970, pelo documentário, pela novela vague japonesa, pelo experimentalismo do cinema tcheco e pelo misticismo ligado ao cinema armênio, entre vários outros exemplos. E cada linguagem cinematográfica se traduz em uma técnica de pintura diferente. Então aqui nós temos desenhos a carvão, a lápis, a aquarela, a tinta a óleo, nós temos aqui colagens, nós temos capítulos que simulam a técnica do stop motion, nós temos aqui pinturas em nanquim e etc. Outra coisa muito importante é que, assim como cada movimento do cinema se traduz em uma técnica de pintura diferente, o mesmo ocorre com o próprio protagonista, que é o Le Prince, nesse seu périplo pós-desaparecimento. Então, por exemplo, se o filme é dirigido por um diretor negro, o Le Prince é representado como um homem negro. Se o filme é dirigido por alguém da Coreia, então o personagem é representado por um ator coreano, e assim por diante, né? Então, essa brincadeira com o cinema vai aparecer de várias maneiras ao longo da HQ, evidentemente, e ela já se anuncia desde a capa, quando o César Gananian é acreditado aqui como diretor e roteirista, ao passo que o Chico França fica aqui com a arte, né? Fora essa imagem aqui da capa que já remete para esse movimento da mise en abîme, quer dizer, do filme dentro do filme, do cinema dentro do quadrinho, da ficção dentro da realidade e vice-versa, né? Então é muito interessante observar como essas discussões vão estar presentes desde a capa deste O Filme Perdido. Então, esse daqui, por tudo isso, é um quadrinho que funciona como uma grande colcha de retalhos, até porque não existe aqui uma cronologia nesses estilos cinematográficos diferentes. Então, ele vai do cinema mudo ao cinema contemporâneo de um capítulo para o outro. Não é que ele vai acompanhando certinho essa progressão da mudança das técnicas de filmagem, etc. Ele vai e volta no tempo em vários pontos da narrativa, e isso é algo interessante também. Só que, ao mesmo tempo, existe aqui uma unidade muito forte e uma coerência impressionante graças a esse personagem protagonista, que é o Le Prince, cuja história vai aos poucos se confundindo com a história do cinema que ele ajudou a criar, por mais que ele tenha sido apagado da história do cinema, né? Então, por mais que esta seja uma narrativa com pretensões mais especulativas do que biográficas, até porque ela se
erige a partir dessa lacuna do discurso histórico, ainda assim os autores conseguem criar um personagem bastante profundo, um personagem bastante real, que é o tempo todo, por exemplo, atormentado pela paranoia de estar sendo perseguido por capangas do Thomas Edison, mas que, ao mesmo tempo, não deixa de se perguntar sempre qual vai ser a utilidade desse invento para as gerações vindouras, né? Qual que vai ser a função do cinematógrafo para o futuro. E essa preocupação com o futuro aparece principalmente no capítulo 11, que se intitula Invisível e que é composto por vários pôsteres no estilo do cinema soviético dos anos 20, né? E outro capítulo em que também aparece esse uso futuro do cinema é o capítulo 17, intitulado O Pensamento do Sr. Leprince, que é feito usando a técnica de stop motion como se fosse ali um filme do cinema tcheco dos anos 80. E essa referência ao cinema tcheco da década de 80, juntamente com o caráter ao mesmo tempo surrealista e claustrofóbico deste mesmo capítulo, tudo isso me fez lembrar das animações do Jan Schwankmajer, né? E se você não conhece, acredito eu que algumas delas estejam disponíveis aqui no YouTube. Eu sugiro que você procure, porque é uma experiência muito interessante assistir a esse cinema tão diferente, né? Nesse capítulo 17, então, o protagonista tem um vislumbre de como as câmeras seriam usadas, por exemplo, pelos nazistas e anos depois para vigiar as pessoas. E aí veja só, como eu disse, são 21 capítulos. Eu não vou aqui falar de todos eles, até porque eu não tenho sequer um conhecimento técnico para fazer isso, porque acredito eu que esse conhecimento técnico seja relevante aqui para esmiuçar o livro como um todo. O que não significa que você tenha que ter um conhecimento técnico para fruir dessa narrativa de maneira satisfatória, muito pelo contrário. Eu, apesar de não ter esse conhecimento tão aprofundado, ainda assim, como eu disse no início dessa minha fala, essa foi uma das melhores leituras que eu fiz no ano passado. Então, pensando nisso tudo e pensando também na minha obsessão pelo número 13, eu vou falar aqui de 13 capítulos que chamaram mais a minha atenção ao longo dessa minha leitura, e ao mesmo tempo eu vou indicar também aqui alguns filmes que eu julgo que tenham alguma característica em comum com esses capítulos que eu vou destacar daqui para diante. Mas eu vou seguir aqui, ao contrário do que acontece na HQ, a ordem cronológica dos filmes, né? A ordem cronológica dessas estéticas que os autores simulam aqui. Portanto, eu não vou seguir a ordem em que os capítulos aparecem nessa HQ, porque eu acho que, enfim, isso permite que a gente olhe para esse mesmo objeto aqui, para essa mesma narrativa, de duas maneiras diferentes. Inclusive, eu fiz isso. A primeira vez que eu li, é claro, eu li na ordem que os capítulos aparecem, mas aí depois, quando eu fui reler, eu resolvi anotar certinho as datas desses filmes, né, porque cada capítulo representa um filme, e aí depois eu fiz a releitura dessa HQ a partir da datação desses filmes, e é uma experiência completamente diferente. Então fica aqui a minha recomendação para que você leia essa obra das duas maneiras. Mas enfim, eu vou começar, portanto, pelo capítulo 20, intitulado Autorretrato, que é um filme de 1890, gravado na França. Esse é um capítulo muito curto, mas ele é genial, porque ele se utiliza bastante do virar da página para simular a mudança dos quadros em um filme antigo. Então, nele, o que nós vemos é o próprio Leprince filmando a câmera que ele inventou na frente de um espelho. E esse seria o ponto alto do tal Filme Perdido, por simbolizar a realização do invento do protagonista. Por isso que é o capítulo 20, né? Porque o filme ele vai acompanhando todo esse processo até chegar a esse auge, que é quando a invenção dá certo e o inventor consegue filmá-la. E aí é muito interessante o título desse capítulo ser Autorretrato,
porque esse título, em um primeiro momento, nos indica que nós estamos falando de um sujeito que retrata a si próprio, quando na verdade o impulso dele não é tirar uma fotografia de si mesmo, não é filmar a própria imagem, mas sim filmar a câmera que ele inventou. Então, nesse sentido, o Le Prince deixa de ser sujeito no capítulo, deixa de ser um personagem no capítulo, para que a câmera em si assuma essa posição. Daí o fato de eu ter achado esse capítulo tão impressionante, né, a ponto de colocá-lo aqui nessa minha lista de 13 indicações. E aí eu volto para o capítulo 1, intitulado A Música da Luz. Ele é um filme francês também, de 1920. Esse capítulo ele foi desenhado em carvão, o que acaba criando um jogo muito interessante entre luz e sombra, jogo esse que é característico do cinema impressionista francês, que os autores tentam emular nesse primeiro capítulo. E nele a gente acompanha os testes feitos pelo protagonista até chegar ao material perfeito para criar o cinematógrafo. E eu vou aqui indicar um filme do próprio Le Prince, que aparece reproduzido na HQ, que é um filme intitulado Trânsito na Ponte de Leeds. Esse é um filme muito curto, né, até por conta do quão rudimentar era a maneira como esse autor, como esse diretor filmou, né, essa imagem. Então ele tem menos de 10 segundos, se não me engano, você encontra ele no YouTube, eu vou deixar o link para ele na descrição. E aí eu já pulo novamente para o capítulo 15, intitulado Sombras da Noite, e esse capítulo funciona como um filme alemão de 1927. Então esse capítulo flerta com toda aquela teatralidade do cinema expressionista alemão e acompanha um pesadelo no qual o Le Prince visita o limbo onde estão os inventores esquecidos, e nesse lugar também está o Louis Daguerre, de quem, como eu disse, o Le Prince era uma espécie de discípulo. Em um primeiro momento, quando eu pensei em colocar esse capítulo aqui nessa minha lista de indicações, eu fiquei inclinado a indicar O Gabinete do Dr. Caligari, que é um filme de 1920, dirigido pelo Robert Wiener. Inclusive, eu já gravei aqui um vídeo sobre uma outra HQ chamada Caligari, que é uma HQ que reproduz quase que quadro a quadro esse filme tão importante para a história do cinema, né, e especificamente no caso do expressionismo alemão, e que é um dos meus filmes favoritos, diga-se de passagem. Mas enfim, então em um primeiro momento eu fiquei inclinado a indicar apenas O Gabinete do Dr. Caligari aqui, relacionando a esse capítulo 15, por conta da teatralidade que eu encontrei como ponto de contato entre o capítulo e o filme. Mas existe aqui também, nesse mesmo capítulo 15, um trecho no qual a sombra do Le Prince desce e depois ela sobe a escada, né, durante esse momento de pesadelo do protagonista, e isso me fez lembrar demais de Nosferatu, do Murnau, que é um filme de 1922, que também é um dos meus filmes favoritos, né? Então fica aqui essa dupla indicação para esse capítulo 15. Minha próxima indicação aqui é o capítulo 10, intitulado O Exército de Cano, que funciona como uma animação dos Estados Unidos datada de 1936. Nesse capítulo, o Le Prince reflete sobre para que serviria, qual seria a utilidade de sua invenção, ao mesmo tempo em que se envolve ali com uma trupe de artistas circenses. Mas a grande questão desse capítulo é que ele todo é desenhado, como eu já adiantei, como uma animação dos anos 30. E por isso mesmo, eu não vou aqui indicar um filme, mas sim um jogo, que é o Cuphead. E esse jogo, eu vou deixar uma imagem dele aqui na tela, ele também tem essa pegada de ter os traços, os desenhos mais retrô, né? Então, como uma referência mesmo aos desenhos desse mesmo período, dessa mesma década de 30, daí a minha indicação de Cuphead, que aliás tem um tema maravilhoso e que muito me interessa também, que é o Pacto com o Diabo. Mas enfim, volto então
Voltando então aqui a essa minha lista de indicações, vou para o capítulo 14, intitulado Caronte. Esse capítulo é um filme italiano de 1948 e é um capítulo todo desenhado a lápis, como se fosse um rascunho, e flerta muito com o neorrealismo italiano ao contar a história de um trabalhador rural que está preocupado porque o cavalo dele, que é a sua única fonte de renda, bem como de sua família, esse cavalo está ficando doente. E o Le Prince aparece bem no finalzinho desse capítulo para poder pegar uma carona com esse sujeito que estava indo até a cidade. E aí o filme que eu indico para poder dialogar com esse capítulo talvez seja um dos mais famosos do cinema neorrealista italiano, que é O Ladrões de Bicicleta, né, que foi lançado em 1948 também, né, o mesmo ano do capítulo 14 aqui, pelo Vittorio De Sica, e que, veja só você, esse filme de 48, ele também fala de um trabalhador que depende de um determinado meio de transporte, né? No caso da HQ, esse meio de transporte é o cavalo, no caso do filme, esse meio de transporte é a bicicleta. Então, eu achei essa relação meio que sedutora demais para que eu não a fizesse aqui nessa minha indicação. Bom, aí eu volto para o capítulo 2, intitulado Paranoia, é um dos meus favoritos do livro, né, da HQ. Esse capítulo ele é um filme de 1949, rodado nos Estados Unidos, e ele acompanha o momento em que o protagonista começa a se sentir perseguido por capangas do Thomas Edison e por isso decide fugir do trem que o estava levando de Dijon para Paris. Como o título desse capítulo sugere, o protagonista vai ficando cada vez mais paranoico e isso fica nítido por causa dos enquadramentos e pelo uso do nanquim, de modo a gerar uma sensação de hostilidade, de claustrofobia, que é muito característica do cinema noir, principalmente em filmes como O Processo, do Orson Welles, que é aqui então a minha indicação para que você assista antes ou depois de ler esse segundo capítulo. Seguindo aqui a minha lista de indicações, vou para o capítulo 19, intitulado Movimento Perpétuo, que é um filme gravado na Armênia em 1967. Esse é um capítulo bastante místico, já que nele o Le Prince recebe a inspiração de um anjo sobre como ele deveria aprimorar ali a sua câmera. Então, pelo uso das cores e mesmo pelo uso de algumas figuras que lembram bastante iluminuras medievais, eu não poderia não indicar aqui A Cor da Romã, que é um dos meus filmes favoritos também, que é um filme do Sergei Paradianov, de 1969. Inclusive, assim que eu terminei de ler esse capítulo, eu já fiz essa associação com A Cor da Romã, fui reassistir a esse filme, e várias imagens do filme, principalmente na primeira parte, na qual o protagonista, que é um poeta, para quem não sabe, A Cor da Romã é um filme meio experimental que conta a história da vida de um poeta medieval da Armênia. E aí a primeira parte desse filme, do Paradianov, ela conta a infância do protagonista. E durante essa primeira parte tem um momento em que esse protagonista, esse menino ainda, está lendo um livro e aí aparecem na tela algumas imagens constantes nesse livro que o protagonista está lendo, né? E aí, assim, você assiste lá A Cor da Romã e depois você vê o trabalho do Chico França aqui nesse capítulo 19 e, assim, me parece que as imagens que a gente tem lá no filme do Sergei Paradianov podem ter servido de inspiração direta para esse capítulo da HQ. Então fica aqui a minha enfática recomendação para que você assista aquele filme. Ele existe disponível na internet, eu vou deixar o link para um site onde você pode assisti-lo na descrição. Se não me engano, até aqui no YouTube também tem esse filme do Sergei Paradianov. Só que o problema é que aqui no YouTube ele não está legendado. E aí, a menos que você fale armênio, talvez
exista aí alguma dificuldade. Mas enfim, seguindo aqui com a minha lista, vou para o capítulo 8, intitulado O Rosto da Memória, que é um filme japonês de 1969. Esse é um dos capítulos visualmente mais bonitos de toda a HQ, porque os autores eles usam uma técnica de pintura japonesa, que eu não sei exatamente como se chama, mas ainda assim o fato de eu desconhecer o nome da técnica não a torna menos deslumbrante. Mas se o capítulo 2 usava o contraste entre o branco e o preto do nanquim para criar um clima de paranoia, este capítulo 8 usa o nanquim para sugerir mais do que revelar, de modo que tudo é bastante sutil e quase erótico, uma vez que aqui o Le Prince se envolve com uma dona de pensão chamada Beatriz Mosinet, que tem esse nome em homenagem à deusa da memória, que é a Mnemosine. E aí, curiosamente, quando a gente acompanha em outro capítulo os bastidores, né, um documentário que foi feito sobre esse filme perdido, a gente fica sabendo que é na pensão dessa Beatriz Mosinet que o Le Prince esqueceu a sua valise com o diário que serve, então, de base para esse filme todo. E aí, a gente fica sabendo que, quando esse diário finalmente é encontrado, a Beatriz Mosinet está sofrendo de mal de Alzheimer. Então, é muito irônico, né, que essa personagem que seja nomeada em homenagem a deusa da memória acabe perdendo a memória no fim da vida. Mas, enfim, por isso mesmo, por conta de todas essas questões, existe aqui toda uma relação entre a memória e a fotografia, né? Entre a imagem e a imaginação. E essa discussão combina muito bem com toda essa ideia de uma sugestão erótica quase teatral e que é muito adequada ao cinema japonês, né? Então, por conta disso tudo, o filme que eu indico aqui para esse capítulo é O Túmulo do Sol, dirigido pelo Nagisa Oshima e lançado em 1960, também é um filme muito bonito, então fica aqui a minha recomendação. Aí no capítulo 5, que é um dos meus favoritos também aqui, o nome desse capítulo 5 é Surto, e ele é um filme brasileiro de 1970. Neste capítulo, o Chico França, que é o responsável pelas artes, e aliás, uma coisa muito importante a ser dita aqui, é que é impressionante, porque o Chico França, vocês estão vendo aí pelas imagens que eu estou colocando, né? Mas só de folhear aqui rapidamente, não sei se vai dar para ver aí direito, mas é impressionante que existe aqui uma versatilidade de estilos, de técnicas impressionante. E mais impressionante do que isso é saber que tudo isso foi feito por um único artista plástico, né? Que é, então, o Chico França, que, como eu ia dizendo, usou aqui a colagem para remeter ao cinema experimental brasileiro dos anos 70, o que também me fez lembrar de toda uma discussão sobre a antropofagia oswaldiana, né? Essa ideia de roubar o que é do outro, e a colagem, teoricamente, não deixa de ser isso, né? E aqui nesse capítulo, os autores fazem homenagens, por exemplo, ao Grande Otelo, ao Zé do Caixão e até mesmo ao Bob Dylan, porque em dado momento aqui um dos personagens recita alguns versos de Jokerman, né? E eles não dão assim os créditos, por isso eu acho isso maravilhoso, né? Então é aquele tipo de easter egg que para você que é fã de Bob Dylan você vai olhar e vai entender de onde veio aquela fala, mas para quem nunca ouviu, fica aqui então essa recomendação para que você ouça Jokerman do Bob Dylan. Mas enfim, neste capítulo 5, o protagonista está tentando fugir dos supostos capangas do Thomas Edison, que, em sua mente paranoica, o estavam perseguindo desde o capítulo 2. E por isso mesmo, para fugir desses sujeitos, o protagonista se embrenha em meio à multidão durante uma espécie de festa de carnaval ou coisa do tipo, né? Então aqui tudo é muito caótico, muito verborrágico, muito colorido, de modo que eu vou indicar, até por conta do Grande Otelo, o filme Macunaíma, dirigido pelo Joaquim Pedro de Andrade em 1969. Então, assim, não pertence à década mencionada neste capítulo, mas ainda assim está ali próximo, né?
porque o filme do capítulo aqui é de 1970, o Macunaíma é de 69, então vou fingir que essa é uma indicação válida. E aí, aproveitando, uma coisa interessante é que a transição desse capítulo para o próximo é muito boa por se aproveitar da virada de página de um jeito bastante eficiente, porque o protagonista está sentado no meio-fio e aí ele vai acender o cigarro, na hora que ele risca o fósforo, troca de página e aí troca de filme, troca de estética, enfim, então é uma passagem muito interessante. E com isso eu quero dizer o seguinte, né? Essa HQ, ela é interessante e impressionante, não só por conta da narrativa, não só por conta dessa recuperação histórica, mas também como objeto, né? Então, um virar da página importa, ele significa alguma coisa aqui, então isso também chamou muito a minha atenção. E aí, vamos agora para o capítulo 13, intitulado Visões do Abismo, que é um filme sueco de 1980, então aqui é meio inescapável e eu vou ter que indicar um filme do Bergman, né? E aí eu escolho justamente O Sétimo Selo, que tem um peso muito semelhante ao deste capítulo, né? Porque agora nós nos deparamos com o Le Prince fitando o abismo e sendo atormentado pela aparição do Thomas Edison. E é claro, esse movimento de fitar o abismo, em meio a todo o desespero do protagonista, funciona quase como, indiretamente, uma espécie de convite a que esse sujeito atente contra a própria vida. E, por conta disso, esse é um dos capítulos mais dramáticos da HQ, e esse aspecto é reforçado pelo uso da tinta acrílica para criar algumas das páginas mais bonitas e mais impressionantes dessa HQ. Além disso, o tempo todo nesse capítulo existem no texto indicações de fala, existem didascálias, de modo que esse capítulo também brinca com a linguagem dos roteiros, o que reforça o aspecto artificial, o aspecto encenado de toda essa conversa que, na verdade, só acontece na cabeça do protagonista, uma vez que ele está ali sozinho. O Thomas Edison não está ao seu lado conversando com ele. E aí, vamos agora para o capítulo 12, chamado O Griot e o Camaleão. Esse é um filme do Mali, rodado em 1985, e neste capítulo, que é pintado com aquarela e grafite, o Le Prince conversa com um griot, que é uma espécie de contador de histórias, que é muito tradicional em alguns países do continente africano. Por exemplo, se você aí já leu alguma coisa da Paulina Chiziane, do Mia Couto, muito provavelmente aquele estilo meio performático de narrar que a gente associa a esses dois autores é um estilo que passa por um movimento de griotização, digamos assim, tamanha a importância dessa figura para as culturas africanas. Mas, enfim, durante esse encontro entre o protagonista e esse griot, o Le Prince ouve a história sobre como Deus queria que o ser humano fosse imortal. Mas a notícia sobre a imortalidade humana chegou tarde, uma vez que o enviado divino para dar essa notícia aos homens era um camaleão, e o camaleão é um bicho bastante lento. Por outro lado, havia ali também um lagarto que ouviu toda essa história e foi mais rápido para poder dizer para o homem que, na verdade, ele morreria. Então, depois de ouvir essa história, o Le Prince diz que ele se sente como um camaleão, por ser lento em um mundo em que todas as outras pessoas pareciam ser muito mais rápidas do que ele. Mas, ao mesmo tempo, essa semelhança está no fato de que, de certo modo, com o cinema, o Le Prince também estaria anunciando a imortalidade das pessoas. E aí, eu vou indicar aqui um filme de 1987 chamado A Luz. Esse filme foi escrito e dirigido pelo Suleimane Cizé, e esse filme ele recupera vários elementos
tradicionais da cultura do Mali. É um filme lindíssimo, que também toca em questões religiosas muito interessantes, então fica aqui essa minha sugestão. E aí chegamos aqui agora ao capítulo 9, chamado Confiança, que é um filme iraniano de 1990. Esse é um capítulo muito interessante por mobilizar várias discussões metalinguísticas, uma vez que aqui o Le Prince aparece como ator em um filme. E aí os quadrinhos da HQ, os quadros da HQ, funcionam como os quadros de um filme que está sendo rodado. Então aqui nós temos detalhes sobre a mise-en-scène, detalhes sobre o posicionamento da câmera, nós temos ali as pessoas da produção desse filme, nós temos a diretora orientando algumas coisas de fora da cena, existem as conversas de bastidores, existem pessoas passando na frente da câmera e por aí vai, né? E tudo isso me fez lembrar de um filme iraniano chamado Close Up, que é um filme também de 1990, que também tem um personagem que se faz passar por um ator famoso para conseguir ali a amizade de uma família. E aí, com isso, eu chego na minha última indicação, que é o capítulo 3, intitulado Carnaval, que é um filme sul-coreano do ano 2000. Esse é um capítulo muito colorido, ele é pintado com aquarela e isso reforça a ideia de violência, né, das cores vibrantes, e a violência é uma característica do cinema sul-coreano, e essa proximidade também aparece por meio, por exemplo, de alguns enquadramentos que acompanham o Le Prince depois que ele sofre um acidente que faz com que ele tenha que esperar por 2 dias até que chegue o próximo trem que o levaria a Paris. E aí, para combinar com esse capítulo, eu não poderia não indicar aqui um dos meus filmes favoritos do cinema sul-coreano, que é Old Boy, que é um filme do Park Chan-wook. Então, se você nunca assistiu, é um filme bem famoso, diga-se de passagem. Eu acho que é um dos filmes precursores dessa onda do cinema sul-coreano, né, vindo aqui para o Ocidente. Então, se você não conhece, fica a sugestão, mas atenção, porque é um filme bem violento. Mas, enfim, então com isso eu chego ao fim dessas minhas 13 indicações de capítulos. Evidentemente, você vai ter que ler a HQ inteira, né, mas eu, para não falar de tudo, resolvi elencar essas 13 aqui que mais me cativaram ao longo dessa minha leitura. Então veja que a intenção desses autores, como eu já disse no início dessa minha fala, não foi fazer uma biografia do Le Prince, mas sim criar esse exercício de imaginação usando a própria linguagem do cinema, e é exatamente isso o que torna essa uma das melhores HQs que eu já li, o que não significa que eu tenha lido muitas a ponto de me tornar um especialista, mas mesmo assim eu te garanto que o Filme Perdido vai te surpreender positivamente. Ouso dizer que, para além de ter se tornado uma das melhores leituras do ano passado, se tornou também uma das melhores leituras que eu já fiz na minha vida, porque realmente é um daquele tipo de leitura que faz com que a gente sempre volte a ela, né? Então, por exemplo, depois que eu li esse livro pela primeira vez, eu já li ele 3 vezes, né? Então, enfim, fica aqui essa minha enfática recomendação. Nem todos os filmes que eu indiquei aqui se encontram disponíveis facilmente na internet, mas aqueles que eu encontrar eu vou deixar linkados na descrição, onde estará também o link para o meu perfil no Apoia-se. Assim, caso você queira e possa contribuir financeiramente com este meu trabalho aqui no YouTube, basta você entrar em contato com os planos de apoio e também com as recompensas equivalentes a cada um desses planos. Fica aqui o meu agradecimento às pessoas que já contribuem. Para você que quer fazer isso, mas que não pode fazê-lo financeiramente, basta você mostrar para o algoritmo aqui dessa plataforma que o meu conteúdo é relevante de algum modo. Então curta esse vídeo, compartilhe, comente, etc e tal. Certo? Vemo-nos então nos próximos vídeos e um amplex.